Olá pessoal, tudo bem? Conforme combinado em aula, eu vou repassar as portas lógicas como revisão da matéria, ok? Primeiramente a porta E, ou também conhecido como porta END. Nós temos duas entradas, poderia ter mais, A e B e a saída S. A tabela verdade fica da seguinte forma. Se a entrada for zero, A é zero, B é zero, A, E, B, a saída é zero. Isso significa o quê? Se A for zero e B é 1, a saída também é zero. Aqui a gente usou aquele exemplo, só para facilitar aí o entendimento. Lembra lá de comprar cerveja? Que para comprar a cerveja, necessariamente a gente precisa que a primeira entrada, que a nossa idade seja maior que 18 e o dinheiro seja o suficiente. Então, as duas condições são verdadeiras, somente assim a nossa saída vai ser verdadeira. Então, vamos lá. Se eu não tiver idade, mas tiver dinheiro, eu não posso comprar. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver idade, mas não tiver dinheiro, eu não posso comprar. Se eu tiver dinheiro e idade, aí sim eu posso comprar. Então, na entrada, na porta END, só vou ter a saída 1 se as duas entradas forem 1. Se eu tiver qualquer outra entrada que seja 0, minha solução aqui, minha saída vai ser 0. O sinal que representa essa porta lógica é o vezes. Então, 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. Já aproveitando que nós estamos vendo a porta E, nós vamos ver a porta não E, o NAND, também conhecido como NAND, que é exatamente o mesmo desenho, ó, reto, com uma meia lua e com a inversora na ponta. Significa que o S agora é barrado, ou seja, vai ser a solução que teve na porta E com a inversora. Então agora, se a gente tinha 0, 0, 0 e 1 como saída, nós vamos ter exatamente o inverso agora, 1, 1, 1 e 0. Seguindo a nossa próxima porta lógica OR, também conhecido como OR. Note a diferença no desenho, ó. Reto, meia-lua. Aqui é uma meia-lua e meia-lua. Não chega a ser um triângulo e a entrada é curvada aqui, ó. Então agora a gente fala a expressão como A ou B e a saída é S. Aqui a gente lembra daquele exemplo lá de ir para a escola, quando o caminho é longo. Então eu tenho moto ou eu tenho carro. Se eu não tenho moto, não tenho carro, não dá para eu ir. Mas se eu não tenho moto, mas tenho carro, eu já consigo. Se eu tenho moto, mas não tenho carro, eu consigo. Se eu tenho moto e tenho carro, eu consigo. Então, basta que uma das entradas seja verdadeira para que a minha saída seja verdadeira. Ou, quer dizer o quê? Que ou uma situação ou a outra, se pelo menos uma delas atender, eu já tenho como verdade, já tenho como um na saída. Atenta ao desenho. Seguindo, a porta não ou NOR é o mesmo desenho, só que com uma inversora na ponta. Estou invertendo a saída. Ou seja, se a minha tabela verdade antes tinha como saída 0, 1, 1, 1, agora eu vou ter exatamente o inverso. Se é 1, se é 0 vira 1, se é 1 vira 0. Para as demais entradas. Então, porta OU sem inversora e porta NOR tem uma inversora. Ok? Agora nós vamos ver a nossa próxima porta, que é a nossa porta inversora ou NOT. Então, pode ser NOT ou uma inversora. Significa que o sinal que tem na entrada, ele vai ser o inverso dele na saída. Então, se a gente entra com 0 aqui na entrada, a saída dele é 1. Se entra com 1, a saída é 0. É exatamente essa porta que está aqui, ó, na inversora do NOR e na inversora do NAND. Essa é bem simples, uma entrada e uma saída. Ambas as outras portas aqui, a E, a O, elas podem ter várias entradas, não necessariamente somente duas, tá? Então nós podemos colocar quantas entradas forem necessárias. A nossa última porta é a OU exclusivo, o SHORE. O que significa? O desenho dela é parecido com a porta OU, só que ela tem uma abertura aqui, tem um vão aqui e também é uma meia-lua aqui, ó. Não é reto. Significa o quê? Exclusivo. Se os dois forem iguais, se A e B forem iguais, o resultado é 0. Se forem diferentes, é 1. Exemplo aqui, ó, nossa tabela verdade. Se entra A é 0, B é 0, nossa saída é 0. Se A é 0 e B for 1,
eles são diferentes? São. Então, a saída vai ser 1. A mesma coisa aqui. Se A é 1 e B é 0, eles são diferentes? São. A saída é 1. Se for 1 e 1, como eles são iguais, a saída é 0. Na simbologia deles, a gente tem dessa forma aqui, ó. A mais B, só que circulado. Tá? Na inversora, é esse traço em cima aqui que a gente coloca do sinal. Na porta OU, é o símbolo de mais. E na porta E, é o símbolo de vezes, sinal de vezes. Ok? Então essas foram as portas que a gente viu na nossa disciplina. Continuando agora a nossa matéria. Próximo passo, nós vamos aprender, na parte de simplificação, o De Morgan. A gente já viu o desenho, como fazer o desenho. Agora o De Morgan ele fala para a gente o seguinte. Nas entradas, se a gente precisar por algum motivo tirar, eu não posso utilizar a porta OU, só posso utilizar a porta E. Como que eu faço para alterar esse sinal? Ele fala o seguinte, nós vamos ter que inverter a entrada, inverte o sinal e inverte a saída. Então, A não tem nada em cima, vai ficar A barra. O B não tem nada em cima, vai ficar B barra. Essa foi a nossa entrada, entrada A e entrada B. O sinal é mais, vira vezes, ou seja, porta OU, a gente passa para a porta E. E não tem nenhuma barra aqui na saída, nós vamos barrar a saída. Essa barra em cima é diferente dessas duas barras. Isso aqui significa o quê? Aqui, ó, uma porta E, o A e o B. Essa barra aqui de cima significa que nós estamos colocando uma inversora antes de entrar na porta. Essa outra barra em cima do B significa que nós estamos colocando uma outra inversora antes. Essa barra maior aqui em cima significa que nós estamos barrando a saída, que é aqui depois, que é o S. Ok? Um outro exemplo. A vezes B barra. Nós vamos inverter o A, ou seja, o A não tem uma barra, agora ele passa a ter uma. O B não tem nenhuma barra agora a mais, só tem essa de cima aqui, ó, não tem mais nada aqui em cima. Então, se ele tinha uma barrinha, ele vai ficar com duas agora, vão ser duas. Era vezes, passa a ser mais. E inverte a saída. Isso quer dizer o quê? Duas barras do mesmo tamanho a gente pode cortar. Então, nós vamos ficar com A barra mais B sem nada, porque nós cortamos aqui, e a barra inteira aqui, que manteve. Outro exemplo. A mais B, tudo barrado. O que nós vamos fazer? O A não tem nenhuma barra, passa a ter uma. O B não tem nenhuma barra, passa a ter uma. A gente já tinha uma barra inicialmente aqui. Então agora nós vamos passar a ter duas. O sinal é mais, vira vezes. Barra do mesmo tamanho, posso riscar. Riscou, sobrou A barra vezes B barra. Esse é o De Morgan. Serve exclusivamente para quê? Para a gente alterar a forma da expressão e manter o resultado. Você pode conferir depois que a tabela verdade dessa expressão é igual à tabela verdade dessa expressão. Então esse que a gente viu agora foi o De Morgan. Próximo aí, são os teoremas lógicos. São os teoremas, mas é coisa que a gente, se analisar bem, nós vamos aprender rápido. Ó. Na porta E, é como se fosse o A vezes zero. Qualquer coisa vezes zero vai ser zero sempre. Então esse é o primeiro teorema. Qualquer coisa vezes zero é zero. Nosso segundo teorema, qualquer coisa vezes 1 é igual a qualquer coisa. Se for 0 e 1, é zero. Por quê? Porque os dois precisam ser 1 para sair o resultado 1. Ah, mas se aqui for 1, então 1 vezes 1, 1. Então, o resultado da expressão vezes 1 vai depender do A. Então, o A é quem vai resolver. O A é a resposta. A vezes A. Se for 0 e 0, a saída vai ser 0. Se for 1 e 1, vai ser 1. Ou seja, A vezes A é igual a A. O próximo, A vezes A barra. Vai ser sempre 0. Por quê? Porque se esse cara é 1, ele invertido vai ser 0. Ou qualquer coisa vezes 0 dá 0. Se esse cara for 0 e esse aqui for 1, porque é inverso, vai ser 0 também, porque 0 vezes 1 é 0. Esse é o quarto teorema.
Então aqui nós analisamos os teoremas baseados na porta E. Agora os teoremas baseados na porta OU. Que é exatamente o inverso, né? Que ali era multiplicação, aqui agora é soma. A mais zero, na soma, o zero não altera o resultado. Quem altera então vai ser o A. Qualquer coisa mais zero vai ser qualquer coisa. Então o resultado é A. A mais zero, A. A mais 1 vai ser sempre 1. Por quê? Porque na porta lógica OU, qualquer valor com que uma entrada dela sendo já positiva, não interessa o resto. Vai ser sempre 1. Se for A mais B mais C mais 1, o resultado vai ser 1. Por quê? Porque não depende das outras portas. A porta lógica OU, basta que uma das entradas seja 1 para o resultado ser 1. A mais A vai ser A. Por quê? Se aqui for 0 mais 0, é igual a 0. Se for 1, 1 mais 1 é igual a 1. Então, o resultado de A mais A é A. E A mais A barra vai ser 1. Por quê? Porque se o A for 0, o A barra é 1. Então, 1 mais qualquer coisa é 1. Se o A for 1 e o A barra é 0, 1 mais 0, 1. Então, a entrada mais ela invertida sempre vai ser igual a 1. Porque pelo menos uma das entradas vai ser 1. Teorema número 9. Agora nós vamos relembrar um pouquinho da matemática lá. Eu tenho A mais A vezes B, aqui quando não tem sinal, é sinal que tem vezes aqui no meio, é a porta E. Então, A ou AB vai ser igual a A. Por quê? Nós vamos colocar o A em evidência, como se a gente estivesse separando isso daqui num parênteses, vai ficar 1 mais B. Ah, mas como que eu sei disso? Dá para fazer o inverso. Ó. Isso aqui eu consigo voltar aqui em cima? Consigo. Ó. A vezes 1, A, mais A vezes B, tá aqui, voltei. Tá? Então a gente colocou o A em evidência, separou o que tem igual na expressão, abriu um parênteses e colocou os valores. Se eu tirei o A, sobrou o quê? Sobrou 1. Mais B. 1 ou qualquer coisa vai dar sempre 1. Então tá 1 aqui. A vezes 1 dá A. Okay? Colocou em evidência, ficou 1 sozinho, 1 ou qualquer coisa vai dar sempre 1. Multipliquei A vezes 1, deu A. E agora, teorema número 10. A mesma coisa na matemática. Ó. Nós vamos multiplicar os termos do primeiro parênteses pelos termos do segundo. A vezes A, está aqui. A mais A vezes C, AC. B vezes A, BA. B vezes C, BC. Agora, nós vamos usar um dos princípios lá de cima. Ó. Do 9 agora. Colocar o A em evidência. A vezes A dá A. Então, nós temos o A aqui e A aqui. Então, nós vamos colocar esses três termos em evidência, tirando o A fora do parênteses. Se eu tirar o A daqui, sobra o quê? Sobra 1. Se eu tirar o A, vai sobrar o C. Se eu tirar o A daqui, vai sobrar o B. Então, ficou 1 ou C ou B. Então, 1 ou qualquer coisa vai ser sempre 1. Então, o resultado disso aqui a gente pode cortar e colocar 1. E mantém o que não entrou em evidência, que é o mais BC. Está lá, mais BC. A vezes 1, A. Mais BC. A vezes 1 dá A, mais BC. É isso aqui, ó, é o resultado. Então, quando eu tenho isso daqui em evidência, o resultado vai ser o quê? É igual a A mais BC. Tirei os termos. Se eu tenho A multiplicando os dois, eu tiro qualquer coisa aqui entre A e sobra só o termo diferente. Esse foi o teorema número 10. Por último, agora nós vamos ver o teorema número 11, que fala para a gente o seguinte. A ou o inverso de A vezes B, eu vou somente cortar o que está barrado. Vai sobrar A mais B. Isso aqui eu vou pedir para vocês conferirem isso daqui fazendo a tabela verdade. Façam a tabela verdade e verifiquem se o resultado dessa expressão, como que ficaria o desenho aqui, ó? O A e o B. Nós temos uma porta E aqui, ó. Fez ela, inverteu o A, porque o A está barrado. Tá lá, o A vezes B. Beleza. Vai somar com quem? Nós vamos fazer uma porta O e vai somar justamente com o termo A aqui, ó. Isso daqui
representa essa porta aqui. Agora faltou somar com o A. Então nós vamos pegar aqui do A, ó. Peguei o A, antes de inverter, passei por cima do fio, liguei lá, ó. Pronto. Essa é a minha saída. Vocês vão confirmar se a saída dessa expressão lógica aqui é igual à saída dessa expressão lógica aqui, que é o B ou o A. Então é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido a matéria. Se qualquer dúvida, assista o vídeo de novo e nós resolvemos na próxima aula. Abraço e até lá.